Gabi, informação sobre Luiz Gustavo. ESPN publicou hoje mais cedo que o São Paulo estuda ter ele como um novo Rafinha para 2026. Luiz Gustavo, que passou por um problema seríssimo de saúde, problema pulmonar nessa temporada, ficou 6 meses afastado dos gramados. Nesse último final de semana, fez até gol. É legal demais ver o jogador quando ele tem uma recuperação desse nível, uma recuperação nem só como atleta, né? Não é nem uma lesão que você teve jogando, é um problema de saúde. Então é muito legal quando você vê uma recuperação desse nível, uma volta por cima de um atleta desse nível. E aí o São Paulo terá uma reunião com o Luiz Gustavo ao final do Campeonato Brasileiro para entender o que o jogador almeja para 2026. O contrato dele acaba no final dessa temporada. Gabi, o que você tem de informação? O que você espera, opinião, gostaria, não gostaria de ter o Luiz Gustavo? Queria saber tanto sua parte jornalística de informação, mas também o que você sente, a sua opinião sobre uma possível permanência do Luiz Gustavo. Bom, informação nesse momento é de fato que já foi publicado por outros colegas também, né? Que o São Paulo espera o fim do campeonato para conversar com ele. Então vão encerrar a temporada, tem 7 jogos pela frente, e aí sim vão conversar, parecido com o que foi no ano passado também, né? Que esperaram até a última rodada para aí sim ter uma reunião. Ele está bem fisicamente, é um cara que move pelo exemplo internamente, tem uma leitura dessa forma, né? Ele na pré-temporada, que foi onde a gente pôde estar mais próximo do grupo lá no mês de janeiro, a gente comentava aqui no Arquibancada, quem vê o AT desde janeiro já ouviu a gente falar isso, né? Ele foi o cara que, assim, melhor fisicamente voltou na pré-temporada lá na Flórida, né? Então ele estava muito bem, chegou voando, e aí estava jogando, tendo seu espaço, e teve essa situação de saúde que pegou todos de surpresa, e foi algo que foi um baque para todo mundo, mas ele continuou indo no CT, acompanhando o treinamento. Ele não podia treinar por óbvio, não estava liberado, mas ele continuou ali participando, e ele ter feito o jogo contra o Fortaleza já foi algo muito assim celebrado internamente, algo emocionante para todos, e ontem ele ter feito o gol talvez consolida esse trabalho individual dele. Ele renúncias, né? Cara, na sua vida pessoal, muitas renúncias, ele até falou um pouco disso na entrevista, mas ele já é um cara mais veterano e tal, e ele é o cara que talvez é o mais dedicado desse elenco em nível de dia a dia, né? Em nível de rotina. Muitas pessoas falam disso já, né? Abertamente, que o Luiz Gustavo é um exemplo de grupo mesmo. Agora, para falar da próxima temporada, eles vão discutir ao final do Campeonato Brasileiro. Minha opinião em relação ao fato, com o que ele ganha hoje não faz sentido. E aí, Fê, eu acho que entra uma discussão que é o seguinte: ele mesmo deve ter a plena consciência de que esse ano ele recebeu para ficar fora, né? Boa parte do tempo. Era uma questão de saúde, não é que ele ficou fora porque ele queria, porque ele estava dedicado. Ele tentou até o final, teve uma questão de saúde e foi liberado. Eu acho que vai ser uma conversa para entender como que ele está fisicamente também para a próxima temporada. Talvez ele esteja inseguro, né, de jogar e sentir algo mais. Ele foi liberado depois de um longo período aí de exames e tudo mais, mas ele pode escolher não ficar. Mas pelo que a gente tem de informação hoje, né, pelo que a gente tem de percepção hoje, ele quer jogar mais tempo. E aí é algo que tem que ser conversado, já que ele pode ter essa leitura de que esse ano o São Paulo pagou mais para ele ficar de fora do que dentro de campo. Ele pode baixar o salário na próxima temporada. Hoje ele ganha um alto salário. Se, e somente se, ele chegar e falar no fim do ano, falar, cara, ó, eu quero jogar mais 6 meses, que seja meio ano, quero jogar mais uma temporada, e topo ganhar 100 mil reais por mês, eu assino. Acho que faz sentido, porque aí é um baixo salário dentro do que você tem hoje na sua folha, e ele pode ajudar. Mas com o que ele ganha hoje, que é um alto salário, aí eu acho que não faz sentido, né? Porque ele é um cara que chegou com esse status, veterano, livre no mercado, tudo mais, ele chegou com alto salário. Ele renovou, teve uma baixa, é verdade, mas ainda assim manteve aquele padrão. Enfim, manteve aquele padrão, melhor dizendo, né? Mas caso ele queira ficar para a próxima temporada, tem que ter uma redução bem assim, significativa, quase a um ponto de produtividade, assim, sabe? Deixar um fixo ali, aí caso ele cumpra uma meta aí de 15 jogos, paga um pouco mais, tudo mais, aí acho que faz sentido, porque hoje com o que ele ganha é inviável, né? E acho que ele tem essa própria percepção. Ele deve entender, né, no seu entendimento particular, que esse ano o São Paulo pagou para ele ficar fora praticamente 6 meses por uma questão de saúde. Então, ele pode fazer esse bem bolado de repente.
acho que faz sentido. Caso ele queira ganhar esse nível que ele está ganhando hoje, caso ele queira continuar com esse salário, tchau, obrigado, boa sorte, foi lindo e show. E eu acho que ele é um cara que ele tem um pouco desse perfil individual, e aí eu tô falando por ele talvez, mas eu vejo um pouco disso, né? É uma percepção. Acho que daqui a uns 2, 3 anos ele vai ser dirigente. Ele vai querer algo ainda no meio esportivo, mas ele vai querer algo para fora do campo. E aí acho que é uma possibilidade boa do São Paulo ficar de olho, caso tenha de fato essa leitura de que ele é um líder positivo, ele é uma referência positiva. Pô, quem sabe daqui a de futebol, um vira supervisor de futebol, acho que faz sentido caso ele estude para isso também. Mas em termos de campo bola, tem que reduzir bem aí esse salário para a próxima temporada. Eu acho que pode também ser uma figura importante, Gabi. Claro que tem que ter essa redução, você fala em 100 mil, para a galera também de casa entender, né? Que 100 mil para o molde do futebol, eu gostaria de receber 100 mil reais. Mas para o molde do futebol... É o salário de quem sobe da base, Exatamente. Isso. Em clube grande é salário de quem sobe da base. Então, Van, queria saber de você. É um jogador muito importante, eu acho que nesse aspecto pessoal, né? De tratamento com o grupo. São Paulo que quer rejuvenescer seu elenco para 2026. Talvez ter uma figura como um exemplo, entre aspas, pode ser importante, mas é tudo isso que o Gabi falou. Precisa ter uma redução, precisa entender como está a situação do clube. E o Gabi fala em dirigente, né, pensando em futuro. O São Paulo deixar essa porta aberta para o Luiz Gustavo é importante porque é um cara muito bem relacionado, né? Ficou anos na Europa, passagem para o Bayern de Munique, ficou muito tempo no futebol alemão, é um cara que é muito conhecido no futebol europeu. A gente lembra daquele louco francês ano passado que veio para o Brasil ver o Luiz Gustavo jogar. Então é um cara que tem uma relação no futebol europeu. Então ter essa porta aberta, ter essa boa relação com o Luiz Gustavo é importante. Mas eu queria saber da sua opinião. Se você gostaria de manter ele no elenco, não gostaria, queria que você desse sua opinião e o que você entende sobre a situação atual do Luiz Gustavo. Nossa, Fê, o Luiz Gustavo, eu acho que é um dos jogadores do São Paulo atuais, do elenco do São Paulo, que eu mais mudo de opinião, uma coisa impressionante, assim. Que a maioria eu tenho uma certa posição, tipo, esse fica, esse beleza, vai. Agora o Luiz Gustavo eu mudo de opinião de fácil. Ontem ele fez o gol, para mim já tem que renovar. Mas assim, não é, porque eu penso realmente nesse lance de liderança, eu achei que fez muita falta pro São Paulo esse ano. Apesar dele estar sempre ali, né, mas ele estava fora por causa do problema que ele teve. Eu acho importante ser a liderança, mas como o Gabriel ressaltou, o salário também pesa muito pro São Paulo atual. Mas o lance deles entrar e jogar bem, entrar e a gente ver resultado, entrar e ele ser importante, ele poder atuar na zaga também, ir como volante. Eu acho que isso me faz ficar um pouco na dúvida em relação a ele. Eu acho que tem que ser algo muito bem elaborado, de sentar e conversar mesmo, que acho que é o que o São Paulo vai fazer agora, a partir desse momento, para ouvir da parte do jogador também, o São Paulo apresentar o lado dele e ver uma proposta que seja interessante, porque realmente o que aconteceu com ele esse ano, infelizmente, ele perdeu praticamente a temporada toda, né? Ele vem agora para ajudar o São Paulo nessa reta final para conseguir uma vaga para a Libertadores. Mas assim, eu acho que é algo para se pensar. Antes eu ia falar, não, acho que não tem que. Eu já até cheguei a falar de algum programa que não tinha que renovar mesmo, que já era muito obrigada pelos seus serviços prestados e até bom fim de carreira. Mas eu acho que, pela situação, por tudo, eu acho que é algo a ser avaliado. Então, como o São Paulo vai conversar com ele, tem todo esse lance agora de não sei quanto tempo de contrato, mas eu acho que pode se encaixar na realidade do São Paulo. Eu acho que vai depender muito dos dois lados entrarem num consenso que seja bom. Mas eu acredito que ele pode ser importante, ser um jogador muito comprometido. Aquelas entrevistas que fazem com os jogadores, é a liderança, sempre citam ele. Então, acho que pode ser importante de uma maneira geral. Tem muita gente que fala, mas se for para fazer palestra motivacional, para ser bom de elenco, isso... Mas, assim, faz parte, acho que, do futebol também, né? Óbvio que você não vai depender do cara só fazer isso, é claro que não. Mas, como eu disse, como ele está entrando e sendo importante para o elenco, então isso pesa a favor dele. Então, eu acho que vai, como eu disse, dos dois lados conversarem e chegarem num consenso para que o que for melhor para os dois lados. Mas, no momento, agora, eu acho que eu renovaria com ele por um tempinho, vai. Exatamente. Tem toda essa questão também de atuar como zagueiro, é um jogador alto, com boa saída de bola, pode ser, sim, importante, talvez, para o São Paulo na próxima temporada, além de tudo isso que a gente já comentou sobre aspecto pessoal, né? O pessoal do Luiz Gustavo.